contrato pedagógico da primeira aula, onde a gente fez todos os combinados, como é que as coisas vão funcionar, né? Como é que é a divisão de aula, quando é que acontece a chamada, prova, avaliativa, Moodle, Classroom, trabalho disciplinar, tudo a gente tratou no vídeo do contrato pedagógico. Então, aqueles que não lembram, ou aqueles que pegaram pela metade, ou aqueles que não participaram da primeira aula, tem que acessar o Classroom, né? E ver os materiais lá da primeira aula, certo? Então, o material da aula de hoje também, da mesma forma, vai ser disponibilizado ali no Class, tá? Tanto os slides quanto o vídeo. Acessando a aba Atividades do Classroom, vocês vão procurar lá o tópico Vídeos das aulas ao vivo. Vai estar ali os vídeos da terça e os vídeos de hoje, né? Quando terminar a conversão. Procurem também na barra Atividades o tópico Slides. Os slides da aula anterior já estão ali nesse tópico, e os slides da aula de hoje também estarão, tá? Assim como os exercícios que vocês fizeram na terça-feira, né? Se não me engano, foram 3 ou 4 exercícios, né? Que vocês fizeram, tá ali, né? Os exercícios também. Além da apostila, né? Do plano de ensino, o calendário das nossas aulas, né? Tá tudo ali no Classroom para vocês, que é a sala de aula virtual de vocês, onde está os materiais que a gente está trabalhando durante as nossas aulas ao vivo, certo? Sempre recorram ali, os vídeos sempre estarão ali para vocês, os slides, né, sempre estarão também ali para vocês, certo? Gente, no início de cada aula, eu sempre relembro pelo menos o calendário, tá? Então, o contrato pedagógico foi um vídeo de mais de 1 hora, né? A gente tratou tudo com detalhes. A gente abriu o Moodle, mostrou lá as atividades avaliativas, onde vai estar a prova, onde vai estar a substituição. A gente abriu o guia do aluno, a gente abriu o trabalho disciplinar no Classroom, né? Conversamos sobre diversos detalhes. Foi um vídeo mais ou menos longo, né? Então, recomendo de novo, fortemente, que quem não participou da primeira aula, assista aquele vídeo para entender como as coisas vão funcionar. Tá? Já era para ter assistido, porque a aula foi na terça, né? Então, ontem, quarta-feira, já dava para ter assistido, para chegar na aula de hoje, já sabendo como as coisas acontecem. Mas, se eventualmente não fez, faça o mais breve possível, né? Porque o vídeo do contrato pedagógico, o vídeo da aula 1, está gravado, disponível ali no Class para vocês. Então, início de cada aula, sempre vou relembrar o calendário. Nossos compromissos básicos, tá? Então, nessa primeira semana, tivemos a aula da terça, hoje vamos ter a aula 2, né? Então, a primeira semana é a aula 1 e 2, corresponde ao conteúdo da aula 1 e 2 da apostila de vocês. Então, vocês têm uma atividade avaliativa 1, valendo 1 ponto no Moodle para fazer, né? Mostramos lá no vídeo do contrato pedagógico onde está essa atividade avaliativa. E tem prazo para fazer? Tem. O prazo está no guia do aluno. Mostramos também no vídeo do contrato pedagógico o guia do aluno, né? E onde aparecem as datas lá para vocês olharem. Tem que olhar lá. Na semana que vem, terça e quinta-feira, 27/4 e 29/4, vocês vão ter o conteúdo da aula 3 e 4 da apostila. Vamos ter aula ao vivo. E, correspondente a essa semana 2, né? Que é a semana que vem, vocês têm atividade avaliativa 2 para fazer lá no Moodle. Mostramos onde está essa atividade avaliativa 2, né? Lá dentro da semana 2, dentro do Moodle, né? Dentro da disciplina de produção e materiais. Tem prazo para fazer? Tem. O prazo está no guia do aluno, aquele arquivo que nós mostramos lá no contrato pedagógico. Tem que abrir, tem que anotar essas datas aí importantes, tá? Semana 3, 4 de maio e 6 de maio, temos o conteúdo da aula 5 e 6, né? Correspondente a essa semana 3, vocês têm atividade avaliativa 3 para fazer no Moodle, né? Valendo 1 ponto também. Está dentro, né, do tópico semana 3 lá do Moodle de vocês. O prazo para fazer essa atividade avaliativa 3 está no guia do aluno. Tem que seguir aquele prazo que está lá. Ou seja, tem que abrir o guia do aluno e olhar, né? Semana 4, 11 de maio, 13 de maio, aula 7 e 8. Vocês têm nessa semana 4 uma atividade avaliativa 4 para fazer lá no Moodle, valendo 1 ponto. Dentro da semana 4 lá, né? Tem prazo para fazer, o prazo está no guia do aluno. Então, esses são os conteúdos e as datas, né, que nós vamos trabalhar das 19 às 22 horas, né, os conteúdos com vocês, sendo que cada uma dessas semanas corresponde a 2 aulas, né, terça e quinta, e cada semana tem uma atividade avaliativa valendo 1 ponto lá no Moodle, tá? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, lá dentro do Moodle, dentro de cada uma delas tem uma avaliativa 1, 2, 3 e 4 correspondentemente. E temos o trabalho disciplinar para entregar, né? Combinada a entrega até 15 de maio. Tá? 15 de maio,
é a data limite, né? Qualquer data até essa data vocês podem entregar o trabalho disciplinar, que vale 6 pontos na N1. Combinamos, né, como é que vocês podem fazer esse trabalho, enfim, né, mostramos o arquivo ali no vídeo do contrato pedagógico, né, onde fazer a entrega do trabalho, tudo foi combinado, tudo foi mostrado no vídeo do contrato pedagógico. Quem não assistiu, assista. 18 de maio, revisão final. Nesse dia, a aula acontece ao vivo, no mesmo formato das aulas anteriores, ou seja, primeira parte conteúdo, depois do conteúdo intervalo, depois do intervalo chamada ao vivo online, chamo os nomes de vocês para vocês responderem a chamada, depois da chamada, exercícios no Classroom, a aula permanece ao vivo até as 22 horas, sendo que na primeira parte a gente tem um conteúdo a trabalhar, na segunda parte, depois do intervalo, nós temos exercícios, né? E enquanto vocês estão fazendo os exercícios, nós estamos aqui ao vivo para atender dúvidas e perguntas de vocês, certo? No dia 20 de maio é diferente, né? No dia 20 de maio é a prova final, tem só a prova nesse dia. Não tem a aula ao vivo no dia 20 de maio, né? 20 de maio a gente já trabalhou todos os conteúdos nas aulas, já fizemos a revisão final, não tem mais nenhum conteúdo a trabalhar, é só a prova, então, no dia 20 de maio. Nesse dia 20 de maio, vocês vão ter, então, as instruções de prova, com os detalhes de como vai ocorrer a prova, e o código da prova, que vocês vão acessar somente nesse dia 20 de maio, valendo 10 pontos na N2. Média final, N1 mais N2, divididos por 2, mínimo 6, né, para aprovação, além de 75% de frequência. Se não ficar na média, se não alcançar a média 6, ainda tem a prova de substituição para vocês fazerem lá no Moodle, né, no dia 5 de junho, certo? Esse é o nosso calendário, esses são os nossos combinados básicos aí, tá? Os detalhes foram tratados no vídeo do contrato pedagógico. Quem não lembra, reveja lá. Quem pegou pela metade, reveja lá. Quem não assistiu, reveja lá. Tá no Moodle. No Moodle não. No Classroom, na barra atividades, tá? No tópico contrato pedagógico. Temos duas pessoas que levantaram a mão. Primeiro a Cláudia. Pode falar, Cláudia. Sobre uma dúvida, professor. No caso, assim, ó, se a gente não estiver em aula, estiver fazendo as atividades avaliativas e tiver alguma dúvida na hora de responder alguma questão, como é que a gente entra em contato com o senhor? Na aula ao vivo. No dia da aula ao vivo, tu faz as perguntas Só das na tuas aula dúvidas. do vivo que a gente faz a pergunta. Isso, Tá. Exatamente. Das 19 às 22 horas. Tá. Tá? Ok. Obrigado. Matheus, quer perguntar alguma coisa, Matheus? Sim, tu disse que no dia 20, né, é só a prova. Aí, tu sabe me dizer quanto tempo demora para a nota sair? A prova, ela é direto dentro do Moodle. Quando tu clica Não, em eu enviar, sei. Daí ela eu já dá tenho nota. Já dá a nota nota da automática prova, ali, eu né? sei. Isso. Desculpa, eu me expressei errado. A média, para saber se eu tirei 6, se eu passei ou não. Quanto tempo demora para eu entrar Na no mesma portal? semana, tá? Na mesma semana já sai. Tá, obrigado. Certo, Matheus? Obrigado. Legal, gente. Duas perguntas importantes aí, pertinentes, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta sobre o nosso calendário, funcionamento do processo avaliativo? É importante, né? Aproveitem para perguntar. Sobre o trabalho disciplinar, já que ninguém perguntou, né? Acho que todo mundo já lembra lá do primeiro dia. Dá para fazer em dupla, né? Dá para fazer em trio, dá para fazer em grupo. Vocês podem se organizar para isso. Né? O colega criou lá o grupo do WhatsApp dos alunos, né? Vocês podem se conversar lá, se combinar para isso, né? Sendo que, não esqueçam, né? A entrega ela é individual ali no Classroom, cada um vai entregar o seu, né? Mas vocês podem, né? Estudar juntos, formar grupos aí para elaborar junto o trabalho, sendo que a entrega dele é individual, tá? O pessoal já compartilhou de novo aqui no chat, né? Mas, se não me engano, acho que a gente compartilhou no mural do Class também. Tá sempre lá no mural do Class, né? Aquele link ali. Mas legal, né? Agradeço o pessoal que está compartilhando aí no chat. Teve colega que, aparentemente, parece que não participou da primeira aula, né? E não entrou no grupo. Muito bem. Então, gente, para relembrar o nosso conteúdo, né? Que a gente trabalhou lá na primeira aula, vamos fazer um pequeno exercício, né, de retomada de conteúdo para relembrar
o que a gente trabalhou lá nesse primeiro dia, né, na terça-feira, no nosso conteúdo da aula 1, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui e já vou explicar como é que vai funcionar. Muito bem, gente. Está compartilhado aí na tela para vocês uma pergunta, né? Relembrando a nossa primeira aula, que foi terça-feira. Qual ou quais são os elementos principais em administração de produção e materiais? Vimos ali durante a aula, né? E eu quero saber as respostas de vocês. Mas para isso, vocês vão entrar nesse link aqui, ó. Tá bem na tela de vocês, na parte de cima ali, ó. www.mentip.com e vão usar aquele código ali, 5888-5624, para acessar. E vocês vão, então, ter ali 3 caixinhas, né, que vocês podem enviar ali, 3 palavras que vocês lembram, assim, né, que fazem referência a esses elementos. Que elementos são esses, né, da administração de produção e materiais que a gente trabalhou lá na primeira aula, tá? Conforme vocês vão enviando, vai começar a aparecer aqui nessa janelinha branca, né, que o espaço está em branco, ninguém enviou nada ainda, né? Quando vocês começarem a enviar, vai começar a aparecer as palavras que vocês estão enviando, tá? Peço que todos participem e fique o registro lá, né, do nome de vocês, do envio das palavras que vocês estão enviando. Certo, gente? Então acessem aí, abram uma outra janelinha do navegador, da internet, né? Tem como botar na parte ali das mensagens, das conversas? O link é menti.com. Isso. Não, para mim poder. É que eu tô lidando no celular e eu vou tentar fazer a resposta também no celular. Então fica ruim de eu copiar, que eu tentei clicar em cima dele e não foi. Tá, enviei ali. Obrigada. Nada. Aí quando abrir a página, vai aparecer a necessidade de digitar esse código, tá? Aí digitem o código ali, 5888-5624. Vou colocar o código no chat aqui também, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Temos aí 43 pessoas conectadas, né? Tem bastante palavras aí, né? A respeito da nossa aula passada. Foram vários tópicos importantes, os elementos de administração de materiais aí, de produção de materiais na nossa primeira aula, tá? Acessem o link, ponham o código, enviem ali as palavras, né? Se vocês lembram, assim, as palavras-chave são elementos da administração de produção de materiais. Já veio o primeiro envio, né? Alguém já enviou ali 3 palavrinhas: qualidade, flexibilidade, custos. Foram várias, né? Várias palavras, vários elementos importantes. Pessoas, legal. Custo, custos. As palavras mais enviadas, que se repetem mais vezes, sempre vão ficar no centro, né, em tamanho maior, tá? As menos lembradas, né, mas que fizeram parte, vão ficar também ali, mas ficam em tamanho menor, porque menos pessoas lembraram delas, né? Então tá vindo rapidez, ó, colocaram. Tem bastante coisa ainda, gente, que a gente trabalhou durante a primeira aula que vocês podem colocar, né?
Vieram mais algumas palavras. Agora mandaram confiabilidade. Então, nós já temos aí flexibilidade, qualidade, rapidez, confiabilidade, custo, pessoas. Professor, o link é em inglês? O link é www.menti.com. Sim, eu cliquei em cima do teu link ali, apareceu em inglês a coisa. Aí tem que digitar esse código que eu te passei, 5888-5624. Digitou? Digitei. Isso. Agora tem uma caixinha ali onde Aí, pode aí colocar apareceu várias palavras. caixinhas com tudo em inglês. Isso, são 3 caixinhas. Aí tu vai digitar nessas caixinhas as palavras que tu te lembra da Ah, nossa tá. aula primeira, tá? Tá bom. Certo? Muito bem. Ô, professor, eu perdi minha conexão aqui, tá? Eu vou tentar entrar de novo no trabalho ali, na avaliação. Tá, ok. Então, estão vindo as palavras, gente. Agora veio cadeia de produção, perfeito, né? Foi um assunto. Estoque, perfeito. Ciclo de produção, planejamento. Olha, já está aparecendo mais coisas, né? Eficácia, muito bem. Agilidade. Recursos materiais. Eu não tinha visto ninguém falar dos recursos, né? Foram vários recursos ali que a gente trabalhou. E aí já veio ali recursos materiais, recursos financeiros. Muito bem, legal. Produção, eficiente, comprometimento. Estão vindo várias palavras aí, sendo lembradas, né, da nossa primeira aula. Isso aí, gente. Monitoramento, colocaram recursos financeiros, execução e controle, produção em massa, colocaram eficiência, eficiente, né, variações da palavra. Cadeia de produção, execução e controle, recursos materiais, flexibilidades. Muito bem, gente. Então, podem ir mandando, né, as palavras que vocês lembram. Essa atividade ela vai ficar em aberto, né, até as 22 horas, né? Daqui a pouquinho já vou minimizar ela, mas ela vai ficar ali ativa. Quem não conseguiu conectar agora, entrar na atividade agora, pode entrar depois, até as 22 e mandar essas palavras. Vai ficar o registro lá do seu nome e as palavras que enviou, né? O pessoal está mandando, está aparecendo o restante dos recursos, né? Recurso Eu não coloquei o meu mercadológico, nome, recurso professora. mercadológico, recursos materiais, recursos financeiros, recurso mercadológico de novo ali. Isso aí, tá vindo as palavras. Gabriele levantou a mão. Pode falar, Gabriele. Eu não coloquei o nome, eu não vi onde tinha opção para colocar o nome, eu coloquei só as Não, não te palavras. preocupa, ele captura automaticamente. Ah, tá bom. Fica Então. para mim, né, pro perfil do professor o nome. Tá bom, obrigada. Tranquilo. Fernando, pode falar, Fernando. Professor, só para avisar que a Josiane pediu para dizer que se ela não voltar é porque teve problema na internet dela, tá? Tá, ok, obrigado. Ela vai ficar só no 4G e tava acabando já. Certo. Muito bem, gente. Então recebemos aí diversas contribuições, né? Pessoal lembrando aí dos elementos principais aí da nossa primeira aula que fazem parte, né, da administração de produção e materiais. Então ficou no centro, né, aquelas palavras mais lembradas, né, as mais enviadas por vocês. Qualidade, flexibilidade, confiabilidade, custo, que fazem parte dos 5 objetivos da produção em materiais, né, que a gente viu na primeira aula. Mas além desses 5 objetivos, né, a gente viu ali que tem aquele conceito do que é Venato, né,
que a organização social é uma palavra-chave, né? O uso dos recursos, ou seja, recursos, né, para atingimento de objetivos. E aí são 5 objetivos que a gente viu. Depois, né, no transcorrer da aula, a gente viu que esses recursos são divididos, né, em 4 tipos de recursos, né? São recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais e recursos que ainda não apareceram aqui nas palavras que vocês... Eram só 3 que era para responder ou era para ser 5? Então a gente está vendo que vocês estão relembrando e enviando, né, as palavras que a gente tratou durante a nossa aula. No entanto, tem mais coisas, né? Lá no finalzinho da nossa aula, a gente viu ali as 5 funções da administração de materiais. Essas eu não vi aparecer aqui. Então fica o desafio, né? Para quem ainda não enviou a sua palavra nessa atividade, procure enviar, né? Quais são as 5 funções da administração de materiais? São palavras-chave também para vocês enviarem, tá? Mônica Cardoso conectando, boa noite. Era para responder 3 ou era para responder 5, professor? A caixinha são três palavras que vocês podem enviar. Ah, tá. Pode escolher as 3, de todas aquelas que a gente viu durante a aula, pode escolher 3. Ok. Certo? Eu já mandei, então, para o senhor. Ok, muito obrigado. Muito bem, gente. Então, a atividade permanece, tá? Quem ainda não acessou, não enviou, faça o envio. Esse é o link, né? E o código que foi postado aí no chat para vocês, tá? Então, fizemos aí uma pequena retomada, né? Dos aspectos básicos, as palavras-chave aí da nossa primeira aula. Então, vou minimizar essa tela, vamos retornar o nosso material da aula de hoje. É aula 2 ou aula 3 que começa hoje, professor? Tivemos aula 1 na terça, né? Automaticamente hoje é aula 2. Na apostila que eu tô falando. Exatamente. Obrigada. Sequência, depois da aula 1 vem a aula 2. A aula 3 vem depois da aula 2, né? Então a aula 3 será na terça-feira que vem, tá? Certo, gente? Sempre naquela sequência que a gente viu no nosso calendário ali, tá? Acabamos de ver o calendário, né? Que dia é hoje? 22/4. Qual é a aula que tem hoje? Aula 2. Não, só perguntei, professor, porque geralmente, não é com o senhor, mas alguns pegavam 2 aulas e faziam, entendeu? Em uma só. Isso, mas nós vamos seguir o calendário que a gente combinou, tá? Ok, Então, ok. 22/4 é a aula 2. Não tenham dúvida. Aquilo que está no calendário é o que vai ser feito, tá? Então, hoje, Tá certo. aula 2. Então, gente, no finalzinho da aula passada, a gente acabou de fazer uma retomada de conteúdo, né? Mas no finalzinho da aula passada, para fazer o link agora do nosso conteúdo, da aula 2, nós fechamos com as 5 funções da administração de materiais. Vimos ali, né? Programação de materiais, compras, armazenamento e conservação, gestão e controle de estoque e distribuição e transporte. São essas 5 funções da administração de materiais. Então, a gente viu os conceitos básicos, né? A gente viu os elementos que compõem os objetivos da produção, os seus elementos-chave, né? E também os elementos que compõem a administração de materiais, ou seja, do título da disciplina, né? Produção e materiais, a gente viu as funções básicas de cada uma, tanto de produção quanto de materiais, tá? Hoje a gente continua, né, com esses conceitos da disciplina, porque os cálculos vão vir depois, né, na sequência das próximas aulas. Hoje, iniciamos com o nosso conceito, né, de PCP. O que significa essa sigla PCP? Significa Programação e Controle de Produção. Por vezes, né, a palavra programação é substituída por planejamento, né? Depende do autor, né?
Então, a gente vai encontrar programação e controle da produção, PCP. Planejamento e controle da produção, PCP. Ou então, uma terceira possibilidade, né, que outros autores utilizam, que é PPCP. E aí utiliza as duas palavras, né, programação, planejamento e controle de produção, ficando então PPCP. Mas o conceito é o mesmo, né? É um processo que vai planejar as atividades de transformação, regulação, controle, né, dos materiais em processo produtivo, determinando quantidade, o que será produzido, né, os controles e metas a partir daquilo que está sendo produzido, a partir dos diferentes modelos de produção, dos diferentes tipos de empresas nas mais variadas áreas da nossa atividade econômica. O PCP, então, se aplica, né, numa gama muito grande, né, imensa, de tipos empresariais, né, de tipos de produção, de características distintas de produtos. Nessa perspectiva, o PPCP, a gente vai analisar ele a partir de 3 sistemas de produção básicos de acordo com as entradas dos sistemas, chamados inputs do sistema. Então, a gente vai ter produção por encomenda, produção em lotes e produção contínua. Cada um desses sistemas vai ter suas características próprias, em termos de plano de produção, em termos de layout, né, organização física do espaço, e em termos de previsibilidade da capacidade desse sistema de produzir. Certo? Então, 3 sistemas. Produção sob encomenda, produção em lote e produção contínua, de acordo com as entradas. A gente vai ver que as entradas do sistema são determinantes para vários aspectos. Inclusive, na aula anterior, a gente viu, né, aquela projeção de sistema aberto, né, que são as organizações. Então, o que entra, né, são as matérias-primas, né, as informações, dados, que são processados e depois, na saída, nós temos os produtos ou serviços. Então, como é que eu vou processar? De acordo com o que eu tenho na entrada. Ou seja, de acordo com a matéria-prima que eu tiver na entrada, vai ser o meu processo. Quais são as máquinas, quais são os equipamentos, qual o tamanho desse processo, quantas pessoas, né? Qual a tecnologia envolvida, os sistemas, vai depender desses materiais, dados, informações de entrada, certo? Então, cada um desses sistemas funciona nessa perspectiva, certo? Então, para comparar cada sistema de produção, nós vamos observar pela ótica do plano de produção, pelo arranjo físico e pela previsibilidade dos modelos dos sistemas de produção. Então, a gente já viu que são 3, né? Produção sob encomenda, produção em lote e produção contínua. Como é que é o plano de produção para cada um desses tipos de sistema produtivo? Na primeira, produção por encomenda, o plano de produção ele vai exigir que haja um plano de produção específico para cada produto. Esse é o plano de produção por encomenda. Por exemplo, produção por encomenda de uma confeitaria, um confeiteiro, né? Esse confeiteiro, ele vai fazer a produção do bolo de acordo com cada pedido. Cada cliente vai trazer uma característica, né? Um cliente vai querer bolo para aniversário, outro cliente vai querer bolo para 15 anos, outro vai querer bolo para aniversário de criança, outro vai querer bolo para casamento, outro vai querer bolo para algum tipo de festividade. Então, o plano de produção é específico para aquela encomenda. Esse é o sistema de produção por encomenda. Matheus levantou a mão, pode falar, Matheus. Luciano, teria como você aumentar só um pouco a tua apresentação, que está um pouco ruim para me enxergar? Está pelo celular? Oi? Está pelo celular? Não, estou no computador. Se desse para aumentar só um pouquinho para ficar melhor. Mas se não der também, tranquilo, eu dou um jeito aqui. Eu vou tentar dar uma olhada, porque se eu der um zoom aqui, eu acredito que vai sair um pouquinho da tela. Teve algum efeito aí? Deu, valeu. Botei tela cheia, ficou melhor. Obrigado. Certo, obrigado. Eu que agradeço.
Carolyn diz que está travando. Pode ser que seja a tua internet, Carolyn. Pergunto para os demais se está travando o vídeo, o áudio, enfim. Não, para mim tá normal, claro. tanto o vídeo Pra mim como o tá claro. áudio. Tá tranquilo? Tá. Tá bem nítido. Certo, obrigado. É que depende muito da internet de cada um, né, Carolyn? Por isso, tá? Depende se tu tá com alguma instabilidade na tua internet aí, para ti tá travando, mas para os outros não, então a conexão tá boa. O que eu recomendo quando isso acontece? Reiniciar a tua conexão, tá? Fechar, abrir de novo, tá, Carolyn? Às vezes é a própria conexão de vocês, quando tá travando, não tá travando para os outros, tá? A Aline respondeu no chat que para ela tá normal também. Legal, obrigado. Vê se tu consegue reiniciar então, Carolyn. Isso, é. Bom, se a tua internet, né? Então a possibilidade é de reiniciar para ver se melhora a tua velocidade aí. Ver se melhora a tua conexão, tá? Ligou o 4G, melhorou? Legal. O 4G é melhor que o 3G, né? Mas mesmo assim, né? Velocidade de celular geralmente tende a travar um pouquinho, tá? Então, gente, plano de produção sob encomenda. Cada produto exige um plano específico, como a gente deu o exemplo aqui do confeiteiro, né? Então vai depender do pedido que ele recebe dos clientes, né? Cada encomenda vai exigir um plano específico. Então, quando ele for fazer a encomenda do bolo do aniversário de 15 anos, vai ser diferente do bolo de casamento. Então, ele vai ter que fazer planos diferentes, né, para montar o produto. O arranjo físico na produção por encomenda, as máquinas, equipamentos, as pessoas que trabalham ao redor do produto, né? O produto não se desloca ao longo da cadeia produtiva, né? Na encomenda, o produto fica estático e máquinas, equipamentos que giram em torno do produto. É o exemplo do bolo, de novo, né? O bolo está ali sendo montado sobre a mesa, né, do confeiteiro, né? Ele está colocando, né, as camadas de massa, recheios, cobertura, decoração, né? E ele está ali no entorno do produto, trabalhando em cima do produto que está estático. Qual é a previsibilidade de produção para encomenda? Pegando de novo o exemplo do confeiteiro, né? A previsibilidade de produção dele é muito pouca, né? E não tem como prever quando é que vai ter de novo um novo pedido de um bolo de aniversário de 15 anos. Ou quando é que ele vai ter de novo um pedido de um bolo de aniversário de uma criança de 3 anos? Quando é que ele vai ter de novo um pedido de um bolo de casamento? E ademais, né, as características, mesmo que, né, sejam pedidos, né, todos os dias um bolo de 15 anos, né, ele não vai saber qual a decoração de cada um deles. Vai depender sempre do pedido, das características demandadas por aquele cliente. Então, a produção por encomenda tem essas características, tá? Produção em lotes tem também as suas características próprias em relação ao plano de produção, arranjo físico e previsibilidade da produção. Na produção em lotes, vamos pegar como exemplo a área de vestuário. Tá? Então, a gente sabe que tem empresas terceirizadas, né, que trabalham na produção de vestuários. Então, vamos pegar a produção de camisetas. Né? Então, essa empresa é demandada pelos varejistas, né, que vendem camisetas, como, por exemplo, a loja Renner, loja Marisa, a loja Riachuelo, entre outras. Então, a loja Marisa vai lá e pede um lote de camisetas infantis, femininas, da estampa das meninas superpoderosas. Eu sou antigo, né? Isso aí faz tempo já. As lojas Renner vêm e pedem camisetas masculinas juvenis, tamanho 10, 11, 12, 13, com a estampa da Marvel. E a Riachuelo vem e pede camisetas adultas, né, tamanho M, G, GG, enfim, de personagens ou de estampa de uma série de TV, tipo Games of Thrones. Tá? Então são diferentes tipos de produtos em diferentes quantidades para diferentes clientes. A empresa que realiza a costura, né, dessas camisetas vai programar a sua produção, o seu plano de produção para cada lote, ou seja, cada lote exige um plano de produção específico. Então, você vai produzir um lote de camisetas, né, para a Marisa, ela tem características específicas para esse cliente. É um lote, uma quantidade grande, né, de produtos com aquelas características para aquela empresa.
Aí, para produzir para Renner, já são outras características, tamanho, tecido, estampa, né? Para produzir para Marisa também é a mesma coisa, né? Então, para cada lote, vai ter um plano de produção específico pelas características solicitadas pelo cliente. Nesse caso, no arranjo físico, as máquinas, os equipamentos são arranjados sequencialmente, ou seja, eu tenho uma sequência de máquinas, né, de pessoas que vão trabalhar naquele produto, né? Eu tenho uma outra sequência de máquinas, de pessoas trabalhando em outro tipo de produto. Então, estão organizadas de acordo com a sequência dos lotes que estão sendo produzidos. A previsibilidade da produção em lotes, né, que é o terceiro item aqui, previsibilidade de produção, eu tenho uma previsibilidade razoável, né? Porque alguns elementos é possível ter em estoque, né? Mesmo que eu não saiba quais estampas vão ser solicitadas, o tecido que geralmente é utilizado para as camisetas, eu sei, então eu consigo ter alguma certa previsibilidade em alguns materiais, né? As linhas de costura, o tecido, as etiquetas, algumas coisas é possível prever para a produção em lote. Produção é produção contínua. Nesse sistema de produção, vamos pegar como exemplo a produção de veículos, automóveis, tá? Então, o plano de produção, para produção contínua, ele é feito para um tempo longo, geralmente de 1 ano ou mais. Então, a gente pode ter produção para 1 ano, 5, 10, 15 anos. No exemplo dos veículos, que é o caso aqui que a gente pegou, um veículo, um projeto, né, de um determinado modelo de veículo, é feito para produzir aquele veículo numa determinada montadora para 5 anos, 10 anos de produção, até que essa empresa lance um novo modelo de um novo veículo, tá? Então, o tempo de produção de um determinado produto na produção contínua é para longo prazo. Então, o plano de produção é para longo período. As máquinas, equipamentos, pessoas são arranjados definitivamente ao longo do processo produtivo. Então, vai ficar produzindo aquele mesmo produto durante muito tempo. Então, as máquinas, equipamentos, pessoas estão alojados ao longo do processo produtivo, fixamente, durante todo o tempo, né, que aquele produto vai existir nesse mercado, até que seja, claro, né, substituído por um novo modelo. Mas é para longo prazo, tá? Matheus levantou a mão, pode falar, Matheus. Tu tá falando em plano de produção, né? O meu pai trabalhava numa empresa que ela fazia câmbio de carro, né? E daí teve uma vez lá que os funcionários podiam levar o filho para conhecer o local de trabalho, né? Legal. Aí eu entrei em todas as partes lá da fábrica. E o legal da onde ficava da produção do câmbio, que era tudo sequencial, né? Tinha a máquina que fazia as primeiras peças, aí tinha uma esteira que já ia para um outro lugar que fazia a segunda parte e assim por diante, até chegar no final onde embalava o câmbio que já estava pronto. Exatamente. Tu viu na prática o conceito que a gente falou agora, né? Que é aquela sequência fixa, né? E o produto atravessa toda essa sequência de máquinas, equipamentos, enfim. Legal, Matheus. Bom exemplo. Bem bacana aí a contribuição do Matheus, né? Exatamente isso. Além dessa situação, né, do arranjo físico ser fixo, né, a previsibilidade da produção contínua, né, ela é total. Por quê? Né? Como se sabe que essa produção vai ser para mais de anos, né? Então é 1 ano, 5, 10, 15, a previsibilidade dos materiais que vão ser necessários para a produção desse tipo de produto, né, é para esse mesmo período. Então a negociação de preços, né, na compra junto aos fornecedores é muito mais facilitada, porque você vai se adquirir uma quantidade para um longo período de produção, né? Então facilita a negociação, né? Diferente da encomenda, né? Então, o confeiteiro não vai conseguir comprar farinha para o ano todo, porque nem sabe se vai produzir, né, tudo aquilo que seria possível, né, com toneladas de farinha, que depende do pedido, pode ser que nem venham os pedidos de bolo, vem de outras coisas, né? Agora na produção contínua não, né? O esforço de venda é feito após a produção, então eu vou produzir lá, né, 30 mil veículos por mês, eu vou fazer o envio para as concessionárias vão fazer o esforço de venda, e eu fico produzindo aquela média do mercado que é já esperada, já calculada, né? Então essa diferença aí entre os sistemas de produção dentro dessas características.
Plano de produção, arranjo físico e previsibilidade da produção. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Não, tá tranquilo, senhor. Legal. Muito bem, gente. Sempre que quiserem participar, né? Abre o microfone de vocês para perguntar. Participem também pelo chat. Fiquem à vontade. Muito bem, então vamos adiante. Bom, especificações, né, ou especificidades dos sistemas de produção. Josiane levantou a mão, quer falar, Josiane? Não, ali eu só queria ver, senhora, desculpa eu demorar um pouquinho, o que se encaixa em produção de atendimento ao público que oferece produto. Ali naquelas 3 tabelinhas, isso daí... Como? Depende do produto. Uhum. Depende do produto, né? É um produto por encomenda? Não, seria São estética lotes ou é mesmo. produção contínua? Depende do produto, né? Assim, no geral, uma empresa que vende produto, mas qual produto, né? Sim, seria mais questão na questão estética, em que tem que vir o cliente. Tu diz a prestação de serviço, Isso. não um produto em si, né? Um bem. A prestação de serviço é personalizada, né? Uhum, Então, assim, enquadraria mais pela encomenda, por assim dizer, né? entendi. Porque depende daquilo que o cliente deseja, né? Uhum. Ali Não tem depende como do que... antecipar e saber o que o cliente, né, que o vai cliente te já pedir. vai lá procurando o serviço que ele sabe que tem ali. Mas Isso, sempre é. tem a diferença, assim, né, de um para o outro. Isso, exatamente, né? Então, tu não tem como fazer uma previsão muito grande, né? Tu tem mais ou menos uma noção ali de alguns materiais. Assim como o confeiteiro, né? Ele sabe que ele vai usar farinha, sabe que vai usar óleo, sabe que ele vai usar leite, ovos, né? Ele não consegue fazer uma previsão assim para um ano inteiro, né? Ele não sabe quantos pedidos de bolos, pães ele vai ter durante o ano. A produção por encomenda. Quem presta serviço também é mais ou menos da mesma forma, né? Não sabe quanto de material vai ser necessário para o ano todo, né? Não consegue fazer uma produção em larga escala como se fosse uma produção contínua, né? Então, uma estética, né? Vai ter lá os esmaltes, né? Vai ter lá o material para tratar cabelo, material, enfim. Mas quanto desse material vai ser necessário para o ano todo, para 5 anos, para 10 anos, como se fosse uma produção contínua? Não existe, né? Se assemelha mais a uma encomenda, né? Que depende daquilo que o cliente vai solicitar naquele dia, naquela semana agendada, né? Não tem muita previsibilidade à frente, né? Então seria mais ou menos essa característica. Depende do que for o que for feito nessa estética para saber o que precisa ser pedido para Isso, exatamente. atender eles. Então Tudo se enquadraria depende. nessa questão, né? É pouca previsibilidade, né? A pessoa que presta o serviço, né? A que está, então, utilizando os materiais vai girar em torno do cliente, né? Para poder fazer a atuação, né? Então se enquadraria mais como o primeiro caso, tá? Tá, obrigado. Nada. Obrigado pela pergunta. Então, gente, sistema da produção por encomenda, né? Ela só inicia, que é uma característica desse sistema de produção, né? Após o recebimento do pedido. Antes do cliente fazer o pedido daquilo que ele quer, a gente não sabe, né? Nada a respeito, né? De termos de materiais, do que precisa ser feito, quanto será feito, né? Então precisa receber primeiro o pedido, tá? Para depois conseguir determinar os materiais a serem utilizados. Em muitos casos, né? Até mesmo a compra dos materiais para se realizar aquele pedido vai depender primeiro da demanda do cliente. Não consegue fazer uma antecipação de alguma coisa, né? De processo. Porque o cliente não está presente, o cliente não pediu, o cliente não solicitou. Diferente da produção contínua, que a gente viu, por exemplo, os veículos, né? A empresa produz independente de ter cliente querendo comprar, né? Porque ela sabe, pelas perspectivas de mercado, né? Que em algum momento aquele veículo será vendido, né? Já se tem uma projeção, né?
de vendas, né? Uma previsão de... Outra característica desse sistema de produção por encomenda é que ele é pouco padronizado e pouco mecanizado, ou seja, não dá para automatizar, né, e padronizar muito, né, a produção por encomenda, certo? Não dá para a gente ter, né, uma linha de produção com várias máquinas, equipamentos, né, robôs, né, trabalhando, porque a encomenda não funciona dessa forma, né? É muito mais ligada à flexibilização, né, e à customização exigida pelo cliente da encomenda, tá? Alguns exemplos de produtos que são sob encomenda, tá? Navios, locomotivas, geradores, cataventos, artesanato, construção, tudo isso é feito sob encomenda, mediante a solicitação, né, mediante o contrato do cliente. Construção civil é um exemplo disso, né? Então, a construtora não inicia a construção de uma casa, né, sem que se tenha ali já a autorização, por exemplo, para construir naquele espaço, tenha sido demandado por aquele cliente, né? A construtora não inicia a produção de um prédio, né, sem antes ter o projeto, né, demandado. Navio, a mesma coisa, né? Tem que ter o projeto daquele navio, né, mediante aquilo que foi solicitado. Locomotivas, geradores, cataventos, artesanato, né? O que aquela pessoa solicitou? Muitas características de artesanato são assim, não são aqueles artesanatos, né, que a gente vê de escala, né? São artesanatos mediante pedido do cliente, né? Certo? Sistema de produção em lotes. Se produz uma determinada quantidade limitada do produto de cada vez, que é o exemplo das camisetas, do vestuário, né? Então, solicitou as camisetas daquele personagem, vai produzir aquele lote específico, né, daquela vez, para depois produzir da próxima rodada outro estilo de camiseta, com outra estampa para outro cliente. Inclusive, né, a organização de uma produção por lotes, né, é exatamente essa, né? Produzir um lote de camisetas para a Renner, eu vou estar lá no estoque, né, separadinho, o lote da Renner, nas caixinhas lá, das camisetas da estampa da Marvel. Eu vou ter um outro espaço dentro do meu estoque de produtos acabados, os lotes de camisetas que foi produzido para a Marisa, né? As caixinhas identificadas com as camisetas lá da estampa dos personagens que foi solicitado pela loja. Então são lotes, inclusive, essa separação por lotes vai até o momento final do envio para o cliente, tudo separado por lotes, para atender aquele cliente em específico, tá? Então, terminada a produção, né, inicia a produção do novo lote. E cada lote vai ter um plano de produção muito específico, dadas as características solicitadas por cada cliente. Exemplo de produções em lote: brinquedos, tecidos, pisos, cerveja, motores, eletrodomésticos. Inclusive, para quem já fez reforma em casa, né, sabe que às vezes precisa comprar um pouquinho a mais, né, do piso, porque não sabe se futuramente precisar, né, substituir alguma peça, vai contar na mesma tonalidade, né, que é um pouquinho mais difícil de manter o padrão, né, quando se fica mudando os lotes, né, a todo momento, o fornecedor daquela cor se altera, enfim, nem sempre se mantém o mesmo padrão. Tá? Então, esses são alguns exemplos de produção em lote. Brinquedos, da mesma forma, né? Então, a empresa que produz brinquedo para várias marcas, né? E aí ela vai, então, atender, né, lotes de brinquedos diferentes para cada loja, para cada marca em específico. Matheus levantou a mão, pode falar, Matheus. Tu estava falando de reforma, construção, né? Quando eu estava reformando aqui em casa, eu estava comprando os pisos e o cara que estava me vendendo, ele me orientou a comprar um pouco mais para deixar de sobra, que ele falou assim que nem sempre a fábrica consegue fazer o piso do mesmo padrão. Tipo assim, a tonalidade pode ficar mais escuro, mais fraca, nem sempre vai sair igual àquele. É parecido, só que as tonalidades das cores, essas coisas podem ser diferentes. Exatamente, né? Porque o lote foi produzido, né? E naquele lote
se comprou a tinta de um determinado fornecedor e o piso saiu numa tonalidade. Quando vai produzir de novo o próximo lote daquele piso, talvez ele compre a tinta de um outro fornecedor e tem uma pequena diferença, né? E outras variabilidades aí. Então o exemplo encaixa bem, né? Obrigado, Matheus. Ezequiel levantou a mão, pode falar, Ezequiel. Sempre os vendedores recomendam comprar 10% a mais do que tu vai usar de piso, porcelanato. Isso. Porque tu nunca vai conseguir repor uma peça, só se de repente sobrar da loja de materiais que tu comprar, que tu vai conseguir repor, senão realmente é muito difícil. Exatamente, né? Pode até acontecer a descontinuidade da produção daquele piso, né? Fizeram aquele lote uma vez e nunca mais vão fazer também, né? Então sempre tem esse detalhe aí que o Ezequiel trouxe também, né? De comprar esse percentual um pouquinho a mais aí, porque piso é produção em lote, né? Geralmente material de construção assim, de decoração, né? De acabamento, né? É lote. Obrigado, Ezequiel, pela participação. Nada. Valeu. Então, sistema de produção contínua. Então, se produz aí um determinado produto sem modificar esse produto durante um longo período. Ou seja, é um sistema de produção menos flexível mediante solicitações diretas dos clientes, né? Então, a gente não vai encontrar, né, uma fábrica de veículos, por exemplo, fazendo um veículo sob pedido de um determinado cliente. Eles produzem em massa uma grande quantidade, um grande volume dos produtos, né, com uma mesma configuração, ofertando ao mercado consumidor aquela configuração. Claro que as empresas que fazem produção contínua fazem estudo de mercado, mas essa atualização do produto, mediante a visualização do mercado, acontece de tempos em tempos. Esses tempos são maiores. Tá? Então, existe uma flexibilização, uma necessidade de atender o mercado, mas para um longo período de tempo. Tá? Isso é produção contínua, por exemplo, aos veículos. Além dos veículos, né, como exemplo de produção contínua, a gente tem também a produção de aço, produção de cimento, né? São coisas que são produzidas por muito tempo, né, sem alterações. Cimento, inclusive, né, é uma coisa que se produz há séculos, né, sem muitas alterações na sua composição, né? Então é um produto primário, né? O aço também é a mesma coisa, né? Se produz do mesmo jeito o aço há muito e muito tempo, né? Sem alterações, sem muita diferença na composição, na liga, né? Carros também, mas aí o carro, né, não é por séculos, né? O carro tem aquele tempo, né, do projeto. Fez o veículo lá da versão tal, vai durar 5, 10 anos. Já é programado para dar o tempo, né, do pessoal da engenharia produzir um novo modelo, né, pensar um novo modelo de automóvel e lançar daqui a 5, 10 anos, né, enquanto isso a empresa está vendendo aquele modelo que está sendo produzido. Estou falando em um modelo, mas as empresas têm ali, né, 5, 6, 7, 8 modelos, né, dependendo da empresa, que está produzindo durante vários anos até atualizando, né, essas versões aí nesses tempos programados. Bom, o PCP, então, se insere na produção das empresas nas características dos seus sistemas adotados. Então, o PCP vai depender, né, claro, dessas definições que a gente viu antes. Como é que é o PCP de uma empresa de encomenda? Como é que é o PCP de uma empresa de lotes? Como é que é o PCP de uma empresa de produção contínua? Claro que o PCP vai se enquadrar dentro dessas características. Mas o PCP em si, ele é programação e controle. Então, independente do tipo de sistema, existe a necessidade de se programar e de se controlar aquilo que está sendo produzido. Nesse sentido, a primeira palavra, né, do PCP é planejamento. Então, a gente pode até relembrar, né, os primeiros autores lá da administração, Taylor, Fayol, Henry Ford, entre outros, né, que trouxeram para a ciência da administração a definição de algumas funções administrativas. Muitos deles utilizaram direto, né, entre as funções que pensaram e que publicaram, a palavra planejar. Então a gente vai ver lá nos fundamentos, no início
da ciência da administração a palavra planejamento. Alguns autores, né, colocaram essa palavra de início, né, a primeira das funções da administração, né, e aí vem outras, né, planejar, né, dirigir, comandar, né, são palavras-chave que a gente vê ali nessas definições iniciais. Para a produção em materiais, o PCP, né, iniciando com essa palavra planejamento, traz essa função administrativa, né, como primordial, o elemento inicial do processo. Então, a gente precisa primeiro planejar como as coisas vão acontecer, para depois controlar, né, esses acontecimentos, ou seja, verificar se aquilo que foi planejado está sendo executado, realizado da forma como foi planejado. Então, primeiro vem o planejamento. Depois vem o controle, que é outra função administrativa, né, que vai, então, medir, identificar aquilo que está sendo feito e possibilitar que hajam correções na execução daquilo que foi planejado. Então, eu planejei realizar, foi posto em execução, mas existem algumas falhas, alguns erros nessa execução. Se é feita a etapa de controle, a gente consegue identificar esses erros de execução e corrigir os rumos, né? Então, se a gente não faz um PCP e não faz o controle, né, a tendência é que não haja capacidade de identificar os erros e corrigi-los. É uma tendência, né, bem ruim para essa empresa. Por quê? Vai impactar o mercado, vai vender menos, a tendência de descontinuidade da existência dessas empresas ao longo do tempo. Então, tem que ter um PCP, e claro, né, tem que fazer as duas funções muito bem feitas, né, planejar e controlar os resultados. Dúvidas, perguntas? Como é que tá para vocês, gente? Estão tranquilos? Tranquilo. Tranquilo, senhor. Tudo ok, prof. Legal, muito bem. De vez em quando eu dou uma paradinha e pergunto, né? Se está todo mundo bem, se alguém quer fazer uma pergunta, né? Para tentar ver aí a participação de vocês, tá? E vocês ficam muito silenciosos aí durante algum tempo e eu fico preocupado, né? Será que o pessoal está com dúvida, está com vergonha de perguntar? Aí eu pergunto. Muito bem. Se não tem nenhuma dúvida no momento, vamos adiante. Bom, algumas perguntas básicas são respondidas pelo PCP. O PCP é o Programa e Controle, ou Planejamento e Controle da Produção. Então, algumas coisas são trazidas pelo PCP que antecede o processo produtivo. Então, o PCP responde coisas como o que produzir, quanto será produzido, com o que vai ser produzido, como produzir, onde, com quem vai ser produzido e quando produzir. Isso são perguntas que são respondidas pelo PCP, ou seja, pensadas pelo PCP, planejadas pelo PCP, antes de enviar o pedido, né, de produção, encaminhar a essa etapa, né, da empresa, essa área da empresa, né, que é a produção. Então, o PCP antecede o processo produtivo em si, né? E ele acontece também concomitantemente com o processo produtivo, porque tem a etapa de controle, de execução do processo produtivo, né? O PCP adentra o que antecede, acontece concomitantemente e faz o controle posterior do processo para identificar possíveis correções. Então, o PCP atravessa todo o processo produtivo. Primeiro, definindo o que vai ser produzido. Qual o tipo de produto? Daqui a pouco a empresa tem lá 100 tipos de produtos diferentes, né? O que ela vai produzir? Né? Então, no primeiro dia do mês vai produzir o produto A, B e C, no segundo dia vai produzir o produto B, C e D, no terceiro dia, na primeira semana, na segunda semana, em 5 dias, em 10 dias. Como vai ser esse mês, em termos do o que produzir nos dias úteis disponíveis dessa empresa? Inclusive, às vezes, fazendo determinações por turnos, né? No primeiro turno produz tal coisa, no segundo turno produz outra coisa, no terceiro, a depender de como essa empresa se organiza, né? A depender do tamanho da empresa, do tipo de produto, da área de atuação. Quanto produzir, né? Também é determinado. Do produto A, quantos serão? 100. Do produto B, quantos serão? 50.
ela determina quanto vai ser produzido de cada produto em cada dia pensado, planejado. Com o que vai produzir? Ou seja, quais são as matérias-primas necessárias para produzir o produto A, o produto B, o produto C. Tá? Como produzir? Quais serão os equipamentos utilizados, o processo utilizado, né? A mão de obra necessária, o conhecimento técnico das pessoas que será necessário para produzir aquele produto. Onde será produzido, né? Qual área, qual setor? É na estamparia? É na dobra? É na pintura? É no corte? Onde vai ser? Com quem produzir? Ou seja, quantas pessoas, né, vão ser necessárias para produzir produto A, quantas para produzir produto B, quantas para produzir produto C. Isso tudo, né, pensado ao longo dos 30 dias, por exemplo, de produção, né? E quando produzir, qual o prazo, né, de execução? Tá? Quanto tempo eu vou ficar produzindo tal produto, quanto tempo eu vou, né, produzir outro produto, né? Ou seja, eu vou sistematizar o processo de produção, né, pensando em todas essas variáveis. Claro, aqui, gente, quanto mais complexo for o produto, maior for o número de produtos produzidos por essa empresa, quanto maior o mercado de atuação, né, e de participação dessa empresa nesse mercado, mais complexo vai ficar esse controle, né? E por isso muitas empresas vão utilizar sistemas informatizados para fazer o seu processo de PCP acontecer. Tá? Empresas pequenas, menores, né, acabam utilizando planilhas, enfim, para fazer esse tipo de controle, né? Mas empresas grandes, né, é quase impossível, né, fazer um processo de PCP sem um sistema informatizado. Bom, o PCP é relacionado agora aos sistemas, né? A gente viu o conceito dele, mas o PCP ele é diferente para cada sistema de produção. A gente viu o sistema de produção por encomenda, sistema de produção por lote, sistema de produção contínua. Como é que o PCP acontece para cada um deles? No PCP para encomenda, não há possibilidade de um PCP mais longo e abrangente. Tá? É praticamente impeditivo, né, que a gente consiga fazer um PCP longo, abrangente. Então, às vezes, ali, dependendo da característica do produto, vai ser uma projeção ali de materiais, por exemplo, para 10, 5 dias, né, 15 dias, um mês, às vezes, né, mas para 1 ano, 2 anos, 5 anos, vai ficar difícil. Por quê? Depende muito da demanda daquele cliente que pede aquele produto específico, com as características específicas para aquela encomenda. Né? Então, um sistema de produção por encomenda, o exemplo do confeiteiro. Né? Então, o confeiteiro não vai comprar farinha, ovo, leite, né, para 1 ano e colocar em estoque. Né? Não, porque, né, o produto dele é por encomenda, né, e vai ser ali, né, um estoque para ter para 30 dias, né, mais ou menos, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos de tempo, a depender do espaço físico que ele tem, do tamanho que ele tem, do público que ele atende, mas é para curto prazo. Né, então, impede um PCP mais longo e abrangente o sistema de produção por encomenda. Sistema de produção em lotes, que é o segundo caso, né, o PCP pode se alternar entre períodos mais ou menos longos ou curtos de programação. Então, exemplo do vestuário, né, da produção de camisetas, né. Então, ele consegue, né, o PCP na produção em lotes, ter uma visualização um pouquinho mais longa. Né. Então, como a gente viu ali as camisetas com estampas de personagens. Então, esse ano, né, está em alta, por exemplo, determinado personagem da Marvel. Então, ela sabe que vai produzir camisetas com a estampa dos personagens da Marvel durante algum tempo mais ou menos longo. Para 6 meses, para 1 ano, né? Mas é um período mais ou menos longo. Né? Passado, né, aquele elemento de cultura, vai vir outra estampa, outro tipo de camiseta. E o terceiro e último sistema, que é a produção contínua, esse seria o melhor dos mundos para o PCP. Por quê? É um PCP mais longo e abrangente possível. A previsibilidade de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, de estar produzindo aquele mesmo tipo de produto. Né? No caso do nosso exemplo, que foi o veículo. Né? Então, aquele pneu, naquelas características, né,
aquela tinta para aquela cor de veículo, aquele farol, né? Aquele espelho, aquele tecido, aquele banco, né? Aquele formato de carenagem vai ser feito durante 1, 2, 5, 10 anos. E a capacidade de negociação de compra dos materiais, de fazer estoque desses materiais, é bem longo e abrangente. Mais longo e mais abrangente será quanto menos alterações ao longo do tempo forem necessárias para aquele tipo de produto. O veículo, de tempos em tempos, se atualiza frente às necessidades do mercado, né? Mesmo que seja longo e abrangente, cada 5, 10 anos, né, muda a versão do veículo. Mas outras coisas, como a gente viu de exemplo, né, como cimento, aço, isso passa décadas, séculos, né, sendo daquela mesma forma, daquela mesma característica, sendo consumido, né, pelo mercado consumidor ao longo de séculos, inclusive. Tá? Bom, ainda nessa relação, né, do PCP com os diferentes sistemas de produção, nós temos aqui a produção por encomenda. Como é que o almoxarifado de matéria-prima ocorre, né? Então, o almoxarifado de matéria-prima é aquele espaço nas empresas, né, em que a gente tem armazenado lá aquele material que chegou do fornecedor e que ainda não sofreu nenhuma alteração, não fez nenhum processo nele ainda, né? Chegou lá, por exemplo, parafusos, porcas, arruelas, chapas metálicas, cabos, né, placas eletrônicas, né, tudo isso é matéria-prima. Quando entrar na produção, vai juntar tudo aquilo ali e vai fazer um gabinete de computador, por exemplo, né, digamos. Mas o almoxarifado é aquele material que chegou do fornecedor, aquela matéria-prima que vai entrar na produção, tá? Na produção por encomenda, né, o PCP aqui, né, ele vai ser específico para cada encomenda, ou seja, qual é o material que eu vou ter lá no meu estoque de matéria-prima? Vai ser aquele material para atender aquela encomenda, né? Ou aquelas encomendas que devem chegar naquela semana, naquele mês, né? O confeiteiro, né? Ou seja, ele vai ter ali, né, os materiais para fazer aquela encomenda específica. Ele recebeu uma encomenda de um bolo de aniversário de uma criança de 5 anos de idade. Ela quer a decoração com os personagens da DC. Então, ele vai decorar aquele bolo com aqueles personagens da DC, mas ele comprou aqueles materiais para atender aquela encomenda. Então, ele vai ter um estoque de matéria-prima muito reduzido para atender só aquele pedido, né? O sistema de produção é realizado para aquela encomenda e o depósito de produto acabado também, né? Logo, ao finalizar aquele produto, ele está pronto, né? Ele permanece pouco tempo no estoque de produto acabado, no depósito, né? Que logo em seguida já é entregue para o cliente que solicitou aquela encomenda. Produção em lotes. Como é que é o almoxarifado de matéria-prima da produção em lote? Também, esse almoxarifado da produção em lotes vai depender dos conjuntos de lotes a serem fabricados. Então, eu tenho lá, né, tecidos, né, para produção das camisetas solicitadas pela loja Renner. Então, eu vou ter ali um estoque, né, desses tecidos para fazer aquele lote. Vai ocupar um determinado espaço no almoxarifado. O sistema de produção vai ser montado para produzir aquele lote e o depósito vai ter aquele lote separado, depois de pronto, de produto acabado, para entregar para essa empresa. Tudo definido de acordo com o lote. Produção contínua. O almoxarifado de matéria-prima de uma empresa de produção contínua tende a ser mais longo, né? O consumo de materiais, daqueles materiais, e o espaço físico necessário para essa matéria-prima tende a ser também para esses períodos, tá? O sistema de produção também é previsto para períodos mais longos e o depósito de produto acabado também dependerá, né, dessa característica, tá? Inclusive, no exemplo que a gente deu de veículos, né, a gente vê que a empresa de produção contínua de veículos vai ter lá um depósito, né, de produto acabado, que é o pátio, né, em que a empresa tem lá 5.000, 10.000 veículos no pátio, né, e ela vai dispensando, ou seja, vai enviando para as concessionárias, né, ao longo das semanas, enfim, e repondo, né, a sua produção, sempre ocupando, né, aquele pátio de produtos acabados. Então, a tendência, né, de produto acabado para produção contínua também é uma tendência de ter um depósito de produto pronto, acabado, bem grande, né, porque ocupa bastante espaço, né, ela produz em grande escala. Bom, o nosso PCP, né, de acordo aí com esses sistemas de produção, ele tem 4 fases, sendo que
a terceira fase, ela se subdivide, ou ela tem ali subetapas, tá? Então, a primeira fase do PCP é o projeto de produção. A segunda é a coleta das informações, o terceiro, o planejamento da produção, o quarto, o controle da produção. Sendo que o terceiro, como a gente viu, né, vai ter ali, dentro do planejamento, a formulação do plano, a implementação desse plano e a execução do plano de produção. Então, a gente vê, como a gente já estava falando antes, que o PCP, ele inicia antes da produção, ele acompanha o processo de produção e depois ele controla o resultado do processo de produção. Então, o PCP ele atravessa todo o processo produtivo, tá? Da entrada, processamento e saída, né? O PCP faz parte de todo o sistema. Alguém levantou a mão, quer perguntar, Ezequiel? Professor, em relação ali à última fase do PCP, ele pode se basear no mês seguinte em relação ao anterior, na parte ali de controle de produção. Tipo, caso dê algum problema, alguma coisa, ele pode mudar alguma coisa no mês seguinte ou é uma coisa a longo prazo? O controle de produção, né, ele vai ser a fase, por assim dizer, final, no sentido de que ele vai avaliar os resultados, né? Então, o que a gente alcançou com aquele projeto feito lá na etapa 1? Então, a gente projetou lá, eu quero produzir 1000 veículos, né, com essas matérias-primas. Chegou lá no final, a gente produziu 999. Alguma coisa aconteceu, desperdiçamos matéria-prima e não deu para finalizar aquele veículo. E aí o controle de produção vai identificar, né, o que aconteceu. Qual foi o processo que falhou, qual foi a etapa em que isso aconteceu, né, para conseguir fazer a correção e para que a gente seja eficiente e eficaz, tendo a entrada de matéria-prima para fazer 1000, no final a gente tenha os 1000 produtos da mesma forma. Então, o controle de produção, ele retroalimenta o processo, né? Ele acontece, inclusive, concomitantemente com o processo. O controle de produção ele tem essa característica, né, de estabelecer controles e metas para esses controles, indicadores e faixas de valor atingível, né, para que sejam controlados os índices de atingimento daquelas metas, daqueles índices que são importantes para aquele processo produtivo. Então, temos metas de qualidade, metas de produtividade, né, que todas elas fazem parte desse processo de controle. Tá, Ezequiel? Tá bom, João. Valeu. Legal, valeu. Muito bem, muito obrigado pela pergunta. A participação de vocês aí é sempre muito boa, gente. A Juliana colocou ali no chat, a internet dela está muito ruim, venta muito. Não entendi a questão do vento ali, mas entendi a questão da internet, tá? Certo, Juliana. Obrigado por avisar. Muito bem, gente. Então, vamos ver essas fases, tá? Então, fase 1 é a fase do projeto de produção, chamada de pré-produção, ou seja, antecede o processamento. Né? O processamento, a transformação, né, é a fase de produção em si, né? Então, o projeto de produção é a primeira fase do PCP, que antecede a produção, pré-produção. 3 elementos básicos fundamentais, né? Independente do sistema produtivo, a gente deve saber o quê? Quais são as máquinas, os equipamentos necessários para produzir aquele produto, qual é as funções da mão de obra, né? Ou qual é a mão de obra necessária para aquela produção, e quais os materiais, as matérias-primas necessárias para aquela produção. São 3 coisas fundamentais no projeto de produção. Entre outras coisas, essas 3 aí são indispensáveis, né? Então, vou produzir um determinado produto, vou usar a máquina A, a máquina F e a máquina H. Né? Para outro produto, eu vou usar a máquina B, a máquina G e a máquina Y. Né? Para o produto A, eu vou usar técnicos em mecânica, técnicos em elétrica. Para o produto B, eu vou utilizar técnicos em eletrônica. Os materiais necessários para o produto A serão, né, aço, parafusos, né, porcas, arruelas, né?
Para o produto B, eu vou utilizar placas eletrônicas, eu vou ter que saber, então, né, identificar no meu projeto de produto, né, de produção, qual é o produto, claro, né, para tentar determinar aí essas máquinas, equipamentos, pessoal disponível, né, e materiais necessários. Primeiro passo, né, o projeto da produção. O que vai ser necessário para fazer esse produto, em termos de máquinas, equipamentos, pessoal e material necessário. Na segunda fase, coleta de informações para o detalhamento, né, da quantificação da primeira fase. Então, eu já sei agora quantas pessoas, né, eu vou utilizar, quais são as funções, né, técnicas dessas pessoas, eu sei as máquinas, né, a serem utilizadas, os equipamentos, e sei lá a matéria-prima. Bom, agora eu vou coletar as informações desses dados. As máquinas que foram especificadas para a produção desse produto, tem qual produtividade? Eu vou usar para um determinado produto a máquina A, B e C. Qual a informação que eu preciso saber dessas máquinas? No mínimo, qual a produtividade hora. A máquina A faz 30 peças hora, a máquina B faz 50 peças hora, e a máquina C faz 70 peças hora. Eu tenho que ter essas informações para poder calcular e identificar qual a minha capacidade produtiva, né, para aquele produto, quanto tempo eu vou levar produzindo, porque eu tenho outros produtos para ocupar aquele espaço ali depois, né? Então, coleta de informações, né? Segunda fase. Terceira fase, que se subdivide em 3 etapas, né? Lembra que a gente viu ali as 4 fases, e a terceira se divide em 3 etapas? Fase 3, planejamento da produção. Então, primeira subetapa do planejamento da produção, formulação do plano. Vamos determinar, ou precisamos determinar, né, a capacidade produtiva, o que vai ser produzido, o quanto produzido aquele produto, o nível de estoque e a previsão de vendas. Então, já estamos formulando aqui o plano de produção. A produção vai começar essa produção, né? Então, a produção precisa saber o que ela vai produzir, qual é o produto, o quanto daquele produto ela precisa produzir, o quanto efetivamente tem no estoque daquele produto. Porque se eu receber um pedido, por exemplo, de 100 unidades daquele produto, eu preciso verificar no meu estoque primeiro quantos produtos acabados eu já tenho daquilo, né? Porque se eu receber um pedido de 100 e eu já tenho 20 em estoque, quanto eu vou precisar produzir de fato? 80, né? Então eu vou formular o meu plano de produção para aquilo que eu preciso efetivamente produzir. E a previsão de vendas, né? Então, eu tenho uma previsão de vendas aí para o mês, né? Para produzir lá 500 deste produto, né? Então, eu vou já programar essa produção ao longo do mês, né? Distribuindo essas 500 peças a serem produzidas. Andrielen colocou ali no chat, prof, independentemente de ser sob encomenda, etc., é esse passo a passo. Isso, tá? Claro que guardadas as devidas proporções, né? Cada um dos sistemas tem as suas características, como a gente já viu, né? Então, a gente vai passar por essas 4 fases, né? Mas para o encomenda tem aquelas características distintas, né? Do lote também, da produção contínua também, né? Então, guardadas as proporções e as características, são essas as 4 fases do processo produtivo. Então, pegando como exemplo aqui a fase 3, a subetapa 1, formulação do plano de produção, né? Se for produção por encomenda, o confeiteiro, que vai fazer o bolo por encomenda para o aniversário de 15 anos, ele tem que igualmente, né, saber o que ele vai produzir, quanto, né? Enfim, todas as mesmas questões, né, se levantam, né, tanto para encomenda, para lote ou para contínua. Tá, Andrielen? Obrigado pela pergunta. São essas mesmas fases para os 3 sistemas diferentes, tá? Por isso que a gente viu primeiro os sistemas, né? As suas características, a sua relação com o PCP, para agora depois ver as 4 fases que se aplicam a esses mesmos 3, tá? Muito obrigado pela tua participação. Muito bem. Muito boas as perguntas, gente. Muito boas as participações de vocês aí. Legal. Enriquece bastante o momento da aula, né? Por isso que muitas vezes eu dou uma paradinha e pergunto se tem perguntas, se tem dúvida, né? Porque a participação de vocês é sempre muito importante, muito bem-vinda. Principalmente nesse formato, né? Online que a gente está, né? Quando a gente está na aula presencial, né? É mais fácil a gente poder interagir, perguntar, trazer as questões, exemplos, enfim.
que vocês já trazem também do próprio a experiência profissional de vocês, né? E agora nessa interação online, né, eu tenho que ficar, né, questionando bastante vocês aí para ver se vocês participam, né? Mas está sendo bom hoje, hein? Várias participações aí, vários de vocês já trouxeram perguntas, exemplos, né? Tá bem rica a nossa aula de hoje, bem legal. Estou gostando bastante da participação de vocês, hein? Pessoal, fase 3, agora subetapa 2, programação da produção. Já estamos numa fase, né, em que já está quase chegando na hora de produzir. Ou seja, o PCP agora já está programando a produção, né? Ele vai enviar para a produção já com estes elementos. Ou seja, produção, o que tu vai produzir? Tal coisa. Quanto tu vai produzir de cada produto? As quantidades. Onde? Usando tal máquina, tais e tais setores, tais espaços. Quando? Vai fazer a produção desse produto aqui, produto A, do dia 1 até o dia 5, do dia 5 até o dia 7 tal produto, do dia 7 ao dia 11 tal produto, já vai estar tudo programado. E a produção, então, recebe essas informações para, vejam o círculo do meio, produzir. Tá? A preocupação da função da produção é produzir. Ela já tem que ter essas informações provenientes, então, do PCP, que é uma função que antecede o processamento, né? Josiane levantou a mão, pode falar, Josiane. Seria uma análise SWOT, então, do PCP. Nessa subetapa 2, tá? Josiane, se enquadra bem nas características das perguntas ali do 5W2H, né? A SWOT, ela é mais uma análise de cenário, né? A SWOT... Sim, isso aí, eu estava confundindo uma com a outra. Isso, realmente. isso. Mas eu entendi a tua colocação. Uhum. Isso. Seria mais o 5W2H, Qual a né? diferença? Desculpa, eu acho que alguém falou agora, eu não... Desculpa, qual é a diferença? Entre SWOT e 5W2H? Isso. Isso. Lá na disciplina de planejamento estratégico e OSM, são as disciplinas que, no primeiro ciclo, a gente vê essas ferramentas, né? São as disciplinas mais comuns que a gente vê isso, tá? Deve te lembrar lá, quando passou por essas disciplinas, que o 5W2H são perguntas para fazer um planejamento, né? Um plano de execução de algo, de um projeto, né? De uma ideia. A análise SWOT é uma análise de cenário, onde a gente vê as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças no plano do cenário interno da organização e no plano do cenário externo, né? São ferramentas completamente distintas uma da outra, mas que podem ser usadas concomitantemente numa análise, tá? Não sei se te respondi. Respondeu, professor. É que eu não tinha me lembrado como é que era. Certo, tranquilo. É que, por siglas, assim, às vezes a gente não lembra mesmo, né? 5W, SWOT, né? Mas quando a gente fala como é que é, a gente acaba lembrando. Sim. Certo, obrigado. Muito bem, gente. Então, como bem expressado aí pela Josiane, né? Justamente, né? É um 5W2H, é um plano, né? É um plano, esse programa de produção, que já respondido, né, pelo PCP, ou seja, com os dados já detalhados, vão ser, então, integrantes do processo produtivo, onde a produção vai, então, dar execução àquilo que foi programado. Mas nós temos a subetapa 3. Lembra que a fase 3 tem 3 subetapas? Temos a terceira, então, que é a execução do plano de produção, a implementação. Agora sim, né? A produção vai executar aquilo que foi planejado pelo PCP. Tá? Então, a programação da produção vai, então, ter 2 variáveis-chave para a produção executar esse plano, que é o tempo, né? E a quantidade. Então, a produção precisa dessas 2 informações-chave, né? E é isso que ela vai executar de uma forma direta.
ela precisa fazer aquele produto naquela quantidade, naquele tempo definido. Inclusive, isso se torna uma meta de produção, né? Se torna um indicador para a produção. Isso se torna um elemento de controle para o PCP, né? Então, são determinados o produto, a quantidade que vai ser produzida e o tempo para produzir aquele produto. Se a produção atingiu a meta. Se não atingiu, tem que fazer algum ajuste, verificar qual foi o problema, o que aconteceu, né? Então, essa é a subetapa 3 da fase 3 do planejamento da produção. Mas não são só 3 fases, né? São 4 fases. Mas a gente vai ver ainda alguns exemplos relacionados a essa subetapa 3. Essa etapa aí cai bem direitinho a um vendedor, né? Desculpa, não entendi muito bem a tua colocação. Não, essa etapa que o senhor disse da execução do plano de produção, vamos supor, né? Um vendedor também tem que produzir para poder ganhar. Isso, nesse caso aqui, é a produção do produto, né? O resultado da execução do plano de produção vai ser o produto pronto, que depois vai ser vendido. Também poderia dar mais ou menos isso, né? Isso, depois de executado o plano de produção, com o produto pronto, né? Aí é feito o processo de venda, né? Desse produto, tá? Obrigado pela participação, Cláudia. De nada. Nada. Então, gente, dentro dessa subetapa 3, né? São determinadas essas funções, né? Tempo e quantidade. Isso nos traz uma perspectiva para saber quanto de cada produto a gente consegue fazer num determinado espaço de tempo. Isso é extremamente importante para programar uma produção, né? Então, no nosso exemplo aqui, nós temos uma fábrica de sapatos, tá? Essa fábrica, ela é capaz de produzir 30 pares por hora, tá? Essa fábrica de sapatos produz 30 pares de sapato por cada hora de trabalho. A fábrica funciona 6 dias por semana. Digamos que ela trabalha de segunda a sábado, tá? 6 dias por semana. Cada dia ela fica aberta, funcionando 10 horas. Então, se ela faz 30 pares por hora, trabalha 6 dias por semana e em cada dia ela trabalha 10 horas, a pergunta que não quer calar, né? Qual é a capacidade de produção por semana dessa empresa, né? Dessa máquina que produz esses sapatos nessa empresa? Então, o cálculo é simples. Vamos ver o exemplo aqui, já com a solução. Primeira coisa, a empresa trabalha 10 horas por dia, 6 dias por semana. Então, se são 6 dias, 10 horas por dia, 6 vezes 10 horas, vai dar 60 horas por semana. Então, a carga horária semanal de produção dessa empresa são 60 horas por semana. Então, eu quero saber quanto ela produz por semana, já tem a quantidade total de horas que ela trabalha na semana. O outro resultado é, ela produz 30 pares por hora. Se eu tenho 60 horas na semana e ela faz 30 pares por hora, tenho as duas variáveis que eu preciso multiplicar. 30 pares por hora, vezes 60 horas por semana, eu vou ter o total de pares de sapato que essa empresa produz na semana. 30 vezes 60, 1.800 pares por semana. Essa é a produção semanal. Né? Se eu quisesse multiplicar aí por 4 semanas, eu teria, né, a produção do mês. Né? Então, é um cálculo simples, né? Operação única aqui, né? Só multiplicar os fatores, né? Não tem nenhuma mágica nesse cálculo, né? Matheus, quer fazer uma pergunta? Sim, mas aí no caso aqui, né, que tu fala 30 pares por hora e 60 horas que vai dar 1.800, você tem que ter uma margem de erro, né? Que é igual aquele caso do exemplo do cálculo que tu deu, né? Que dava previsto produzir 1.000 e chegou no final, produziu 900. Porque pode ter algum erro aí no meio do caminho e ficar abaixo disso, né? Sim, no caso aqui é um cálculo de capacidade, né?
Então, a gente está verificando qual é a capacidade de fazer. A capacidade de fazer é 1.800. Ah, tá. Claro que tem aí essa questão dos erros, né, do refúgio, mas na hora de programar, a gente vê a capacidade total, né? Aí, se acontecerem erros no processo, claro, aí vai ter que fazer os ajustes, os controles para corrigir o processo, para que a capacidade seja sempre atingida no máximo. Aqui é um cálculo de capacidade. Quando a gente faz cálculo de capacidade, obrigado, Matheus. Quando a gente faz cálculo de capacidade, né, a gente não põe no cálculo erros. A gente quer saber a capacidade total, independente de, né, alguém vai faltar, a máquina vai dar problema, a matéria-prima vai ser estragada. Capacidade, a gente vê a capacidade total. Tá? Muito bem. Legal a pergunta do Matheus, né? Outro cálculo importante é qual é a quantidade de material necessário para produzir aquele produto. Aqui nós estamos pegando só um material, tá? Fábrica de sapatos. Os sapatos vão precisar de sola. É uma das coisas, né? Mas vai fazer o cálculo para todas as outras coisas que seriam necessárias para produzir este produto. Um exemplo aqui, a gente está pegando as solas. São 300 pares, então vou usar 2 solas, né? E aí, quantas solas eu vou usar? 2 vezes 300, 600 solas de sapato. Tá? Por dia, né? Cadarço. Se vai cadarço nesse sapato, né? Então, são pares, vai ser a mesma coisa, né? Eu vou precisar de 600 cadarços. Assim por diante. Tá? Todos os materiais que serão necessários devem ser multiplicados por essa quantidade produzida, sob pena de descontinuidade. Se faltar material, não consigo finalizar aquela produção pensada para aquele dia. Imagina, né? São 300 pares que devem ser produzidos por dia. Se faltar aqui 300 solas, eu vou produzir só a metade do projetado, né? Então, o cálculo da matéria-prima também é pensado aí pelo PCP. Muito bem. Seguindo a nossa subetapa 3, a gente viu que já partimos para a execução da produção, né, nessa subetapa 3. Como é que isso é comunicado para as áreas envolvidas no processo produtivo? Através de ordens de comunicação, chamadas de ordem de produção, ordem de montagem, ordem de compra, ordem de serviço, requisição de material. Tudo isso são comunicações. Tá? Então, o PCP comunica a produção, o que ela vai produzir? Através da ordem de produção. A produção recebeu aquela ordem, né? E dentro daquela ordem de produção tem diversas ordens de montagem. Ou seja, para fazer aquele produto, eu preciso de uma montagem do setor A, do B e do C. Então, diversas ordens de montagem são determinadas para os diferentes setores. Caso seja necessário complementar a matéria-prima para aquela produção, o PCP vai enviar uma ordem de compra para o setor de compras, que vai fazer, então, a compra da matéria-prima junto ao fornecedor para repor o estoque e que essa produção, então, seja contínua, né, sem parada. Ordem de serviço, em casos em que devam se executar alguns serviços durante o processo de produção, como inspeções, controles de qualidade. E o pessoal que está atuando dentro do processo produtivo, ao receber a ordem de montagem, vai precisar demandar do almoxarifado as matérias-primas necessárias àquela montagem. E essa comunicação é feita através da requisição de material, que é muito comum no processo produtivo, né? Então, recebi aqui uma ordem de montagem, preciso fazer aqui a montagem de 30 chapas metálicas para um determinado produto. De onde é que vai vir esse material? Do almoxarifado. Como é que é o requisito? Através da requisição de material, né? Então, integra-se a requisição de material ao almoxarifado e entrega o material para a produção que vai executar para cumprir com aquela ordem de montagem. Tá? São as ordens, ou seja, as comunicações mais comuns aí na execução de um plano de produção. Dúvidas, perguntas, gente? Como é que tá? Tranquilo. Tranquilo? Legal. Bom, chegamos aí à fase 4 agora. Josiane levantou a mão, quer falar? Não, eu só ia comentar aqui, né? Eu trabalho em estética. E eu
eu sou auxiliar administrativo, secretária, controle de estoque, tudo lá. E realmente os processos que nem assim, por mais que a gente trabalhe com agenda, trabalhe com pessoas, os processos naquele slide anterior é bem parecidos, assim, porque por mais que chegue digamos lá que uma das meninas que faz extensão de cílios vai ter em uma semana 40 clientes para atender. Ela vai precisar desses 40. E todo começo da semana elas me passam uma ordem de pedido de materiais que elas vão usar para atender essas 40 clientes, para poder ter controle de estoque. Perfeito. E noção de compra também, né? Toda vez que vai precisar comprar de novo. Claro, perfeito. Essas fases, né, elas se aplicam aí, né, dentro das organizações, né, nos mais diversos níveis, nas mais diversas áreas, né, e tudo isso movimenta o processo, né, que vai gerar o produto, que vai gerar o serviço, que vai acabar, né, sendo vendido e trazer receita para a organização. Então, fazer esse processo da forma mais acertada torna a empresa mais eficiente e eficaz, ou seja, traz mais resultado, né. Então, é muito importante, muito bacana aí o exemplo que a Josiane trouxe, né, bem dentro das características. Obrigado, Josiane. Muito bem, gente. A fase final, né, do PCP é a fase de controle, né? Embora seja colocada como fase 4, fase final, ela existe durante todo o processo, né, de produção do produto ou da elaboração do serviço, né? Esse controle, né, ele faz o acompanhamento, né, monitora, avalia o processo produtivo, no sentido de buscar assegurar que aquilo que foi planejado seja alcançado, a fim de que os objetivos sejam alcançados, né? 5 objetivos: custo, qualidade, rapidez, flexibilidade e confiabilidade. Esses são os básicos, gerais para toda e qualquer empresa, né? Mas, claro, ela vai ter lá metas específicas, números específicos a serem alcançados em termos de qualidade, em termos de produtividade, né? E o controle de produção faz isso, né? Buscando retroalimentar esse sistema das correções que ele precisa para atingir os números ideais, tá? Então, isso é o que faz o controle da produção dentro do PCP. Bom, existem alguns padrões, pessoal, para o atingimento dessa fase 4, que é o controle. Como a gente falou, vai ter padrão de quantidade, vai ter padrão de qualidade, né? Um dos exemplos aí para padrão de quantidade é volume de produção. Então a gente compara, né, a quantidade que foi de fato produzida com a quantidade que foi planejada, projetada. Então, se pensou produzir 10 mil produtos, se planejou produzir 10 mil produtos, e foi produzido 9 mil produtos. Tá? Então, é um bom padrão de qualidade, né? Verificação do volume comparativo, né, da produção. A própria produtividade, no exemplo que a gente viu, né, dos pares de sapato, né? Então, a gente faz aqui o cálculo, vendo que a empresa produz 1.800 pares por semana, divide pelas 60 horas que ela produz, né, 60 horas ativas na semana, temos os 30 pares por hora, né? Esse 30 pares por hora, que a gente já viu no exemplo anterior, né, é a produtividade, é a capacidade de produção. Então, é um padrão de quantidade. Quanto eu consigo produzir do produto, né, em específico, em análise. O número de horas trabalhadas ao longo do mês, por exemplo, tá? Que é um cálculo feito pelo número de horas diárias, vezes os dias da semana que a empresa atua, vezes o número de semanas no mês. Aqui nós temos um exemplo, né? Uma determinada empresa que trabalha 10 horas por dia, 5 dias por semana e um mês de 4 semanas. 10 vezes 5 vezes 4 tem 200 horas mensais. Então, são alguns padrões de quantidade que a empresa pode se utilizar, né, para verificar o atingimento no seu controle de produção. Claro que nós temos padrões de qualidade, né? São os dois que a gente comentou, né, principais, quantidade e qualidade. Mas não só, né? Tem os padrões de tempo e de custo. Mas, em termos de padrões de qualidade, vem aquele elemento, né,
que a gente comentava antes, até numa pergunta do Matheus, né? A gente faz o cálculo lá de capacidade produtiva, né? Aquilo é cálculo de capacidade. Mas existem erros, problemas, defeitos, né? Isso também é um padrão, tá? E a empresa precisa medir, controlar esses erros, né? Essas falhas para corrigir, né? Então, um padrão aí de perdas, refugos, tá? A forma de calcular é muito simples. O total de itens que foram produzidos com defeito dividido pelo total produzido. A divisão vai dar um índice, que multiplicado por 100 dá um percentual. No nosso exemplo aqui, a empresa produz 30 pares por hora, que é a nossa empresa de sapatos, né? Mas nessa produção de 30 pares por hora, 2 pares são refugados por hora. Ela produz 30 mais 2 com defeito. Qual é o percentual de perda? É os 2 com defeito dividido pelos 30 por hora. Então, 2 por 30 dá 0,66, vezes 100, transforma para percentual, dá 6,67% de perda nesse processo. Então, um exemplo de padrão de qualidade. Identificar quanto se está perdendo, né, quanto de perda tem naquela produção. Nós vamos ter também padrões de tempo, né? Esses a gente vê apenas conceito, né? Tempo padrão de produção, que é quanto tempo leva para cada trabalhador fazer a sua atividade, né? O quanto tempo cada máquina também leva para fazer a sua atividade, são padrões de rendimento. E nós vamos ter padrões de custo, né? Já vimos que custo é um dos objetivos, né? Por exemplo, do processo produtivo. Então, tem que controlar os custos diretos e indiretos. Custos diretos são aqueles que são utilizados diretamente na produção do produto ou do serviço. Então, estou fazendo um produto. A matéria-prima é algo direto. A mão de obra que manipula, né, é algo direto. Então, são custos de mão de obra, de matéria-prima, de forma direta. Custos indiretos estão envolvidos no aspecto geral da empresa, né? A empresa tem lá gasto com energia elétrica, água, internet, enfim, mas são custos indiretos, funcionamento da empresa, né? Então, essa é a diferença entre custos diretos e indiretos. Muito bem, gente. Chegamos aí ao final do conteúdo dessa aula 2, em termos teóricos, né? Conforme a gente combinou e já fizemos lá na primeira aula. Depois do conteúdo, a gente faz o nosso intervalo, 15 minutos. Na volta, a gente faz a chamada. Depois da chamada, vamos ter exercícios aí para praticar esse conteúdo que a gente acabou de ver, né? Essa segunda metade da aula com exercícios é muito importante, porque vamos aí trabalhar de uma forma mais ativa, né? Vocês vão pesquisar, vão lembrar do que a gente acabou de ver, fazendo esses exercícios aí logo após o nosso intervalo, conforme a gente comentou, tá? São 15 minutos então, tá, gente? Agora são 20h50, 21h05 a gente retorna no intervalo. Ninguém desconecta, eu só fecho a câmera, né, e o microfone, habilito de novo às 21h05 para a gente fazer a nossa chamada e exercícios. Combinado? Combinado. Certo. Andrielen levantou a mão, quer falar, Andrielen? Sim, eu te enviei um e-mail, eu não sei se o senhor olha agora ou se olha depois. Se quiser perguntar, a gente já conversa agora. Não é sobre a matéria, na realidade. É sobre falta, coisa assim. Certo. Eu vou dar uma olhada, depois te respondo, então. Pode ser? Claro, tranquilo. Certo? Obrigado. Então, gente, 21h05 voltamos aí para a nossa chamada, tá?